Batman existe desde o ano de 1939, isso já faz mais de 80 anos, e Robin também está por aí há mais de 80 anos, e não demorou muito para a dupla dinâmica, depois de estrear nos quadrinhos, fazer sua estreia em live action pela primeira vez. Outros personagens da família do Batman e do universo do Batman não tiveram tanta sorte, e eu pensei em uma ideia de vídeo onde eu analisaria cada personagem do universo do Batman, o que inclui todos os membros da família do Batman, todos os seus interesses amorosos, todos os personagens coadjuvantes e todos os seus vilões individuais, e veria quando eles estrearam em live action pela primeira vez, assim como o intervalo entre a estreia nos quadrinhos e a estreia em live action, quanto tempo levou para eles aparecerem em live action depois de aparecerem nos quadrinhos. Vamos descobrir qual personagem ligado ao Batman levou mais tempo após sua estreia nos quadrinhos para aparecer em live action. Com isso esclarecido, vamos começar, pois temos cerca de 100 personagens para analisar e não podemos perder mais tempo. Em 1943, lançaram um seriado do Batman que, embora não trouxesse muitos personagens inéditos em live action, mostrava Batman e Robin. Isso ocorre 4 anos após a estreia do Batman nos quadrinhos, interpretado por Louise Wilson, e 3 anos após o Robin, vivido por Douglas Croft. Vale lembrar que Dick Grayson aparece como Robin em 1943 e só vira Asa Noturna em 2019 na série Titãs, vivido por Brenton Thwaites. Além de Batman e Robin, Alfred Pennyworth também apareceu em live action no mesmo ano dos quadrinhos, vivido por William Austin. Linda Page, interesse amoroso de Bruce Wayne, surgiu 2 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretada por Shirley Patterson. A sequência do seriado de 1943 Batman e Robin foi lançada em 1949 e marcou as primeiras aparições em live action de James Gordon e Vic Vale. James Gordon apareceu 10 anos após sua estreia nos quadrinhos e Vic Vale 1 ano depois, interpretados por Lyle Talbot e Jane Adams, respectivamente. A série de televisão do Batman, de 1966, apresentou vários vilões do Batman em live action pela primeira vez. Seguindo a ordem de lançamento, iniciamos com o episódio que apresentou o Charada, 18 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretado por Frank Gorshin. O Pinguim apareceu no episódio 325 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretado por Burt S. Meredith. O Coringa fez sua estreia em live action pela primeira vez no episódio 5 do programa do Batman, 26 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretado por César Romero. O episódio 7 apresentou o Senhor Frio, 7 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretado por Craig Sanders. Vale notar que no programa do Batman mudaram tanto o nome civil quanto a identidade de supervilão dele. Seu nome civil mudou para Dr. Civil, mas não fez sucesso. Antes do programa, era Sr. Zero nos quadrinhos e foi o programa que o nomeou Sr. Frio, nome que passou aos quadrinhos e permanece até hoje. O primeiro Victor Frio real foi interpretado por Arnold Schwarzenegger em Batman e Robin. O Chapeleiro Louco apareceu no episódio 13 do programa, 18 anos após sua estreia nos quadrinhos, vivido por David Wayne. A versão Basil Karlo do Cara de Barro apareceu no 17º episódio do programa, 26 anos após estrear nos quadrinhos, interpretado por Milat Throne. No entanto, ele é chamado de Falso Rosto e não possui poderes de barro. Ele só pode mudar de forma para parecer outras pessoas. Outra versão de Basil também apareceu em Gotham, mas ele também só tinha as habilidades de mudança de forma, e nenhuma versão do Cara de Barro jamais apareceu em live action com todo o seu arsenal de superpoderes. No episódio 19, Mulher Gato apareceu pela primeira vez na televisão 26 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretada por Julie Newmar. O Rei Relógio apareceu no 11º episódio da segunda temporada, 6 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretado por Walter Slezak. Seu nome foi alterado para Morris Tech, e ele é irmão do Chapeleiro Maluco. A estreia de um William Tetchman de verdade, também conhecido como Rei Relógio, só aconteceu no ano de 2014, na segunda temporada de Arrow. Também temos a Batgirl, a única integrante da família do Batman, apresentada nessa série, onde ela é interpretada por Yvonne Craig, e esse é o mesmo ano em que ela estreou nos quadrinhos. No entanto, só fomos ver ela como Oráculo na série Birds of Prey de 2002, interpretada por Dina Meyer. Por fim, temos o Mariposa Assassina,
ele não chegou a estrear, pois só apareceu em um episódio não exibido da terceira temporada de Batman. Se tivesse estreado, seria 16 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretado por Tim Herbert. Se um dia vermos um Mariposa Assassina em live action de verdade, o que ainda não ocorreu, isso provavelmente seria a verdadeira estreia em live action. Em 1979, lançaram o especial de televisão Lendas dos Super-Heróis, marcando a estreia de personagens ligados ao Batman. Primeiramente temos Solomon Grundy. Embora seja discutível se ele pertence à galeria de vilões do Batman, ele apareceu em Arkham City e Gotham, então o incluí aqui. Ele estreou 33 anos depois de sua contraparte dos quadrinhos e foi interpretado por Mickey Morton. Também temos a Caçadora, a versão Helena Wayne da personagem, que é a original filha do Bruce Wayne da Terra 2, assim como da Selena Kyle. Ela estreou 2 anos antes disso nos quadrinhos e foi interpretada por Barbara Joyce. Pulando mais 10 anos pra frente, em 1989, temos o filme do Batman com Michael Keaton, que na verdade, surpreendentemente, mostrou pela primeira vez a história de origem de Bruce Wayne nas telas. Isso indica que Thomas Wayne, Martha Wayne e Joe Chill surgiram 50 anos após suas versões nos quadrinhos, representando o maior intervalo até agora. Harvey Dent apareceu pela primeira vez nesse filme, vivido por Billy Dee Williams. Essa versão do Harvey Dent nunca aparece como duas caras. A primeira vez em live action é com Tommy Lee Jones em Batman Eternamente. Falando em Batman Eternamente, vamos pular para o ano de 1995, já que nenhum personagem novo estreou em Batman: O Retorno. Em Batman Eternamente temos a estreia de Sal Maroney, 53 anos depois de seu equivalente nos quadrinhos ter aparecido, o que é o maior intervalo que vimos até agora. Ele foi interpretado por Dennis Palladino e nunca foi chamado de Sal Maroney, mas foi chamado de Chefão Maroney, o que já é suficiente pra mim. Vamos bater esse recorde rápido, já que John e Mary Grayson aparecem nesse filme 55 anos após a estreia nos quadrinhos, sendo a primeira vez que vemos a origem de Dick Grayson nas telas. 2 anos depois, em 1997, foi lançado Batman e Robin, que apresentou 4 novos personagens do universo Batman em live action pela primeira vez. Era Venenosa, vivida por uma turma, surge 33 anos após sua estreia nos quadrinhos. Há também o Bane, que surgiu só 4 anos após sua estreia nos quadrinhos, interpretado por Jeep Swanson ou Michael Reid McKay, conforme a versão pré- ou pós-veneno do personagem. Ele também recebe o alter ego Antônio Diego. Nos quadrinhos ele não tem um nome. Nora Freeze também surgiu 5 anos após sua estreia, não nos quadrinhos, mas em Batman, a série animada. E, por fim, um novo recorde de maior intervalo para a personagem Julie Madison, um dos primeiros interesses amorosos de Bruce Wayne, que retornou 58 anos após sua estreia nos quadrinhos. Agora que estamos no século XXI, as coisas vão acelerar bastante, já que existem outras franquias, filmes e séries que não são diretamente relacionadas ao Batman, mas onde personagens ligados ao Batman acabam aparecendo, e isso vai ficar ainda mais evidente nos anos 2010. Nos anos 2000 iniciamos com Aves de Rapina, lançada em 2002, que trouxe 3 vilões do Batman pela primeira vez em live action. O mais importante é a Arlequina, que estreia 10 anos após sua primeira aparição, não nos quadrinhos, mas sim em Batman, a série animada. E aqui ela é interpretada por Mia Sara. Também há outra versão do Cara de Barro, chamada Cassius Payne, que estreou apenas 4 anos antes nos quadrinhos, e ele é interpretado por Kirk Boltz. Por fim, temos a Lady Shiva, que estreou no episódio 8 desta série, 27 anos após sua estreia nos quadrinhos, e ela é interpretada por Sung-Hai Lee. A trilogia do Cavaleiro das Trevas trouxe vários personagens novos, mas só um não apareceu inicialmente em Batman Begins, e nenhum estreou em O Cavaleiro das Trevas. Em 2005, em Batman Begins, Barbara Keane aparece após 54 anos, assim como seu filho James Gordon Jr. após 18 anos, mas apenas como criança. Também temos o comissário Gillian Loeb com um intervalo de 18 anos, assim como Morgan Freeman com um intervalo de 26 anos. E também há alguns vilões que apareceram neste filme pela primeira vez, e um deles vai estabelecer o novo recorde do maior intervalo entre sua estreia nos quadrinhos e no live action.
Temos Carbine Falcone com intervalo de 18 anos, Sr. Zaz com 13 anos, Rachel Gould com 35 anos e como novo recordista Espantalho, que estreou 64 anos antes nos quadrinhos. Isso nos leva à década de 2010, onde as coisas começam a desacelerar em relação à rapidez com que avançamos pelos anos, porque há muitos personagens que estrearam pela primeira vez em live action nessa década. Começamos a 10ª temporada de Smallville, que marcou a estreia de Exterminador e Pistoleiro. Para o Exterminador, isso ocorreu 30 anos após sua estreia, para o Pistoleiro, 60 anos depois. Houve um personagem chamado Exterminador que apareceu nos anos 90 em Lois e Clark, chamado Earl Greg, que também usava o codinome Bob Stanford, mas ele não é uma adaptação de Slade Wilson. Além disso, em Smallville, ele nunca é realmente chamado de Exterminador, então o primeiro Slade Wilson, também conhecido como Exterminador, foi na verdade Manu Bennett em Arrow na primeira temporada, embora ele só tenha sido chamado de Exterminador na segunda. Depois temos o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que marcou a estreia em live action de Talia al Ghul 40 e anos após sua primeira aparição nos quadrinhos, e também tecnicamente uma espécie de adaptação de uma personagem chamada Holly Robinson, que é uma personagem de apoio da Mulher Gato, sua amiga próxima e parceira, mas aqui ela recebe um nome diferente. Ela é Jen. Não sei se podemos contar isso, mas se contarmos, já se passaram 25 anos desde sua estreia nos quadrinhos. A primeira temporada de Arrow estreou em 2012 e é bem conhecido que, embora essa série não foque em personagens do Batman, ela tem muitos personagens do Batman. A primeira a aparecer em Arrow foi Helena Bertinelli, a caçadora originalmente ligada ao Batman, porque sua primeira versão, Helena Wayne, era filha do Batman, mas ela nem chega a ser realmente parte da família do Batman. Isso ocorre 23 anos após sua estreia nos quadrinhos. A Caçadora foi a única personagem a estrear em Arrow em 2012. Outros personagens surgiram em 2013 na segunda metade da primeira temporada e início da segunda. Isso começa com Firefly, que estreou 61 anos após seu equivalente nos quadrinhos. Se não fosse o Espantalho, esse seria o maior intervalo. Também a Brutal, vilão do Asa Noturna, 26 anos após sua estreia nos quadrinhos. Tigre de Bronze, personagem ligado ao Batman, já foi vilão, herói e anti-herói 38 anos depois de sua estreia nos quadrinhos. Também tem Anatoly Kanaizevu, que nos quadrinhos é um vilão chamado Cage Beast, e isso é 25 anos depois de sua primeira aparição nos quadrinhos. Por fim, o criador de bonecas surgiu apenas em 2011 nas primeiras edições do Batman dos Novos 52, sendo um dos menores intervalos de apenas 2 anos. 2014 marcou o lançamento de Gotham e, como esperado, vários moradores da cidade apareceram pela primeira vez na série. Antes de Gotham, tivemos a segunda parte da segunda temporada de Arrow, que trouxe Nyssa Hotko 11 anos após aparecer nos quadrinhos, e o vilão Torque, do Asa Noturna, 18 anos após sua estreia nos quadrinhos. 4 personagens estrearam no episódio piloto de Gotham, incluindo Harvey Bullock, visto nos quadrinhos 40 anos antes. Renee Montoya estreou há 22 anos, mas ainda não apareceu como a Questão. Também temos Sarah Essen, uma personagem que foi importante em uma história que é Batman, Ano 1, que foi lançada e marcou sua estreia 27 anos antes da versão em live action. E, finalmente, um personagem chamado Crispus Allen, que trabalha no departamento de polícia de Gotham City e, eventualmente, nos quadrinhos, se torna o Espectro, tendo estreado 14 anos antes nos quadrinhos, mas obviamente ainda não o vimos como o Espectro. O 8º episódio de Gotham apresentou Tommy Elliot, o Silêncio, mas apenas em sua versão infantil. Só vemos Silêncio em Batwoman anos depois, mas é o mesmo personagem, então conta como estreia. O Irmão Olho, máquina criada pelo Batman nos quadrinhos, apareceu em live action em 2014 no 4º episódio da 3ª temporada de Arrow, 9 anos após sua estreia nos quadrinhos. Porém, nesta versão, ele não é criado por Bruce Wayne, mas sim pelo ex-namorado de Felicity Smoke, Sheldon Cooper, personagem original. Ainda assim conta tecnicamente. Daqui pra frente, vamos ficar alternando entre Gotham, Arrow e outros filmes e séries, porque estou seguindo as datas exatas de lançamento desses episódios e dos filmes, não a temporada inteira de uma vez. Vamos começar com 2 personagens de Gotham, depois irmos pra Arrow e voltar a Gotham. Vai ser meio bagunçado, mas me acompanhem.
Primeiro, temos o Eletrocutador, que surgiu no 11º episódio da primeira temporada de Gotham em 2015, 34 anos após sua estreia nos quadrinhos. Silver St. Cloud, interesse amoroso de Bruce Wayne, apareceu em Gotham na segunda temporada, episódio 4 em 2015, 48 anos após sua estreia nos quadrinhos. Voltando para Arrow, a quarta temporada trouxe Lonnie Machine, o Anarquia, vilão do Batman, em papel recorrente. Ele estreou nos quadrinhos 36 anos antes de aparecer em Arrow. De volta a Gotham, Hugo Strange surgiu na segunda temporada, episódio 12 em 2016, estabelecendo um novo recorde. Hugo Strange é, na verdade, um dos primeiros vilões do Batman, tendo estreado lá em 1940, o que representa um intervalo de 76 anos, mas, na verdade, isso será superado em breve. O Crocodilo, de certa forma, ele fez sua estreia em live action em Gotham na segunda temporada, episódio 20, mas ele nunca é chamado de Waylon Jones ou Crocodilo, embora realmente se pareça com o Crocodilo, e materiais dos bastidores às vezes se referem a ele como Crocodilo, pelo menos em alguns tweets dos maquiadores desse personagem. Isso não faz muita diferença para o propósito deste vídeo, porque apenas alguns meses depois, um verdadeiro Waylon Jones, ou Crocodilo, estreou no mesmo ano em Esquadrão Suicida, representando um intervalo de 33 anos. A segunda temporada, episódio 21 de Gotham, marcou a estreia da Corte das Corujas e de alguns Garras apenas 5 anos após sua estreia nos quadrinhos. Nenhum dos Garras específicos foi confirmado pelo nome, então ainda não apareceram em live action, mas a Corte das Corujas já teve sua estreia. Voltando a Arrow, a quinta temporada começou e o primeiro episódio apresentou Prometeu, um vilão associado tanto ao Batman quanto ao Arqueiro Verde e à Liga da Justiça, mas estou incluindo ele aqui mesmo assim. Esta versão do Prometeu chama-se Simon Morrison. Ele não tem uma identidade nos quadrinhos, e também é combinado como personagem com o Vigilante, já que usa o alter ego Adrian Chase como um pseudônimo, e também é advogado, assim como Adrian Chase é nos quadrinhos. Mas para os propósitos deste vídeo, ele representa o Prometeu, um personagem que estreou nos quadrinhos 18 anos antes de sua primeira aparição em live action em Arrow. Finalmente, para 2016, nossos dois novos personagens, Tweedledee e Tweedledum, que estrearam em 2016, ou seja, 73 anos após sua estreia nos quadrinhos. Atualmente, eles têm o segundo maior intervalo neste vídeo, atrás apenas do Hugo Strange. Apesar do longo intervalo, eles nunca tiveram esse recorde. 2017, na verdade, não apresentou tantos personagens assim, apenas 4, começando pelo Ventríloco, que estreou no primeiro episódio da quarta temporada de Gotham. O nome desse personagem foi mudado de Arnold Wesker para Arthur Penn. Eu não sei ao certo o motivo, mas tecnicamente é o mesmo personagem. Quero dizer, é só olhar para eles lado a lado. Eles são iguais, e esse personagem tem 30 anos de diferença. Também tem Sofia Falcone, que apareceu 2 episódios depois, com um intervalo de 20 anos, assim como o Professor Porco, que apareceu 3 episódios depois de Sofia, 10 anos após sua estreia nos quadrinhos. E por fim, em 2017, temos Onyx Adams, que apareceu no 3º episódio da 6ª temporada de Arrow, 32 anos após sua primeira aparição nos quadrinhos. 2018 trouxe o lançamento de Titãs, com membros da família Morcego, e o crossover Elseworlds. Nosso reverso, ambos em parte em Gotham City, além da 4ª temporada de Gotham, que se passa toda na cidade. Apenas um personagem estreia, o Homem-Morcego, no episódio 22 da 4ª temporada, 48 anos após sua estreia nos quadrinhos. Ele nunca é chamado de Homem-Morcego ou Kirk Linkstrom, pois é apenas uma participação especial. Eles apareceriam mais na 5ª temporada, mas não aconteceu. Mas isso provavelmente teria acabado como Kirk Linkstrom. Teria sido ou o verdadeiro morcego humano ou uma versão protótipo do personagem. Em Titãs, no primeiro episódio, Amy Horbach apareceu, uma personagem que é coadjuvante do Asa Noturna, ou pelo menos era no início dos anos 2000. Mais importante, alguns episódios depois, ocorre a estreia de Jason Todd, o Robin e Capuz Vermelho, em 2018, 35 anos após sua primeira aparição nos quadrinhos. Essa versão de Jason Todd foi a primeira a estrear como Robin e Capuz Vermelho, aparecendo como Capuz Vermelho apenas alguns anos depois, na 3ª temporada.
Já no episódio seguinte, o episódio 6 de Titãs, vimos a estreia de um personagem chamado Tony Zuko, o homem que matou os pais de Dick Grayson nos quadrinhos, uma história que foi lançada lá em 1940. Como isso foi em 2018, são 78 anos entre a estreia nos quadrinhos e a primeira aparição em live action. Então Tony Zuko é o novo recordista. No crossover Elseworlds do Arrowverse em 2018 temos Kate Kane, a Batwoman, que apareceu nos quadrinhos 12 anos antes, mas essa é só a versão reformulada da personagem em que esta se inspira. A Catherine Kane original, também uma Batwoman com o mesmo nome e alter ego, estreou 62 anos antes de 2018. Indo para 2019, temos a estreia da tão amada série de televisão Batwoman, e todas as novas estreias desse ano, exceto uma, vêm dessa série. A primeira delas, no entanto, não é de Batwoman, é de Gotham, já que a quinta temporada de Gotham saiu em 2019, sendo essa personagem chamada Magpie 33 anos após sua estreia nos quadrinhos. Indo para Batwoman, começamos com Bat Kane, personagem cuja contraparte na série é Mary Hamilton. Embora os nomes não coincidam, o nome do meio de Bat Kane nos quadrinhos é Mary, e ela atua como ajudante. Ela também é prima da Batwoman original. Isso mudou muito aqui, mas segundo o Detective Comics Wiki, essas duas são contrapartes e ela apareceu 58 anos antes nos quadrinhos. Também tem o pai da Batwoman, Jacob Kane, que só apareceu 10 anos antes da sua estreia em Batwoman. Também tem a irmã dela, Alice, que também apareceu 10 anos antes. Também tem o Batwing, ou Luke Fox, que apareceu só no ano de 2013, então isso foi 6 anos antes da sua estreia aqui, assim como Julia Pennyworth, filha de Alfred Pennyworth, que apareceu 38 anos antes da sua estreia em Batwoman. 2020 teve o lançamento de Aves de Rapina ou Arlequina, Aves de Rapina ou Aves de Rapina e a fantabulosa emancipação de uma Arlequina que se passa em Gotham City e infelizmente marcou a estreia de Cassandra Cain. É uma pena porque essa é uma adaptação horrível dessa personagem que apareceu 21 anos antes dessa adaptação terrível em Aves de Rapina. Também tem o Máscara Negra, que surpreendentemente nunca tinha aparecido antes de 2020, tirando uma versão protótipo chamada O Máscara, que era o pai do Máscara Negra, e apareceu em Gotham, mas isso não conta porque não é o mesmo personagem, é o pai dele. Máscara Negra apareceu 35 anos antes de sua estreia em Aves de Rapina. Em 2020, Nocturna apareceu na primeira temporada de Batwoman, episódio 13, 37 anos após sua estreia nos quadrinhos. 2021 começa com algumas estreias em Batwoman, começando com Enigma, a filha do Charada, que estreou 15 anos antes disso nos quadrinhos. Aqui ela se chama Evelyn Rhyme e não é filha do Charada, além de não ter esse nome nos quadrinhos. Também temos Stephanie Brown, outra adaptação bem ruim de uma personagem das Batgirls, como Cassandra Cain no ano anterior, e ela apareceu 29 anos depois de sua estreia nos quadrinhos, mas obviamente ainda não a vimos como Salteadora, Batgirl ou até mesmo Robin. Stephanie Brown estava com seu pai, Arthur Brown, o mestre das pistas, personagem mais antigo que estreou 55 anos antes dela em Limax. 2021 também teve o lançamento de O Esquadrão Suicida, que nos trouxe a primeira adaptação em live action do Homem das Bolinhas, 59 anos após sua estreia nos quadrinhos, assim como o Homem Calendário, 63 anos após sua estreia nos quadrinhos, e também o Caça-Ratos, 33 anos após sua primeira aparição nos quadrinhos. Mas podemos supor que o nome dele foi alterado, já que não ouvimos seu nome, mas a filha dele é Cleo Caso, e nos quadrinhos o nome dele é Otis Flanagan, então estou assumindo que o nome dele aqui também é Caso, então pode ser Otis Caso ou algo completamente diferente. E o último casal de 2021 vem da terceira temporada de Titãs, começando com o terceiro Robin, Tim Drake, que apareceu no primeiro episódio da terceira temporada, 32 anos após sua estreia nos quadrinhos, mas ainda não o vimos como Robin. Isso deve aparecer nos próximos episódios de Titãs. Os pais dele, Jack e Janet Drake, também surgiram 32 anos após sua estreia nos quadrinhos. E finalmente uma vilã chamada Lady Vic, que é principalmente uma inimiga do Asa Noturna e que apareceu 34 anos antes de sua estreia em Titãs nos quadrinhos.
Indo para 2010, em 2022 tivemos a temporada final de Batwoman, que trouxe apenas uma estreia porque usaram muitos personagens originais, mas esse foi Jeremiah Arkham, que apareceu nos quadrinhos 30 anos antes. Também temos o primeiro personagem do Batman a estrear, ou na verdade um personagem do Asa Noturna que aparece em The Flash, na 8ª temporada, episódio 14, a estreia de Mark Desmond, também conhecido como Blockbuster, em uma adaptação horrível desse personagem. Mais um desses vilões sem cérebro e sem falas, que também não se parece em nada com sua contraparte dos quadrinhos e nunca menciona ou encontra o Asa Noturna. É simplesmente um uso muito estranho desse personagem, né? Um personagem que estreou 57 anos antes de 2022. Também tem o Bernard Dowd, que estreou literalmente na semana passada de quando estou gravando este vídeo e provavelmente cerca de uma semana antes do vídeo sair. Bernard Dowd estreou 18 anos antes disso nos quadrinhos, mas o nome dele foi mudado aqui por algum motivo para Bernard Fitzmartin. Não sei o motivo, mas como ele aparece em todas essas cenas com Tim Drake, fica claro que é o mesmo personagem. 2022 ainda não terminou e a 4ª temporada de Titãs continua, então outro personagem do Batman pode estrear, já que Dick Grayson é fundamental na série. Mas obviamente eu não faço ideia se isso vai acontecer ou não, então realmente não posso falar sobre isso ainda. Além disso, o Batman foi lançado este ano, mas nenhum personagem novo estreou nesse filme. Pelo menos nenhum personagem novo dos quadrinhos que nunca tenha aparecido antes. Uma última coisa para analisar é o ano de 2023 e o que já sabemos, que é uma série chamada Gotham Knights na CW, que será lançada no próximo ano, o que nos traz a estreia de outros 4 heróis. A primeira é Carrie Kelly, que apareceu tecnicamente na 3ª temporada de Titãs, mas apenas em uma foto, o que não conta. E ela estreou 37 anos antes de 2023 nos quadrinhos. Há também Duela Dent, filha do Coringa, que apareceu 47 anos antes de 2023. Também tem Harper Row e seu irmão Cullen Row, que estrearam 11 anos antes de Gotham Knights. E o último personagem deste vídeo, assim como provavelmente o último personagem e apenas o segundo do mito do Batman a estrear em The Flash, é o Red Death, um personagem que nos quadrinhos é um Bruce Wayne maligno do multiverso sombrio que se funde com Barry Allen e se torna o Red Death. Enquanto em The Flash não será Bruce Wayne, será Ryan Wilder, que é a segunda Batwoman e a atual Batwoman no Warverse, porque provavelmente eles não têm permissão para usar o Batman. Mas ele estreou no ano de 2017, então são 6 anos de diferença, se é que dá pra considerar o mesmo personagem, o que eu considero porque é uma versão do Red Death. Então é isso, esses são todos os personagens do universo do Batman que já apareceram em live action e o tempo entre suas aparições e suas estreias nos quadrinhos. Mas quem teve os maiores intervalos e quem teve os menores? Vamos ver os 5 primeiros de cada. Começando pelo menor intervalo entre estreia nos quadrinhos e no live action, iniciamos com Batman. Na verdade, temos o Batman entre os 5 primeiros, já que ele levou 4 anos para estrear. Na verdade, ele empata com Bane em 5º lugar. Em 4º lugar está Dick Grayson, o Robin, que apareceu em live action apenas 3 anos após sua estreia nos quadrinhos. Em 3º lugar, há um empate triplo entre Linda Page, Helena Wayne e Dollmaker, que todos levaram apenas 2 anos. Vicky Vale está em 2º lugar, com 1 ano. E finalmente, em 1º lugar estão Batgirl e Alfred, ambos estrearam em live action no mesmo ano em que apareceram nos quadrinhos. Agora, os 5 maiores intervalos. Em 5º lugar, Calendar Man, com 63 anos. Em 4º lugar está Espantalho, com um intervalo de 64 anos. Tweedledee e Tweedledum ocupam o 3º lugar com 73 anos de diferença, mas nunca conquistaram o recorde. Hugo Estranho ocupa o 2º lugar, com um intervalo de 76 anos. E em 1º lugar está Tony Zuko, com um intervalo de 78 anos entre sua estreia nos quadrinhos e sua primeira aparição em live action. E é isso para este vídeo relativamente longo. Editar isso vai ser difícil, mas se quiser ver versões com o mito do Superman, Flash, Mulher Maravilha, Lanterna Verde que seriam curtos, ou Liga da Justiça, avise nos comentários. Se o vídeo for um sucesso, posso transformar em série. Então se você quiser ver mais, com certeza curta o vídeo e compartilhe para que a gente possa, quem sabe, transformar isso em uma série. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Obrigado por assistir. Tchau.